Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Élica, sou formada em Ciências Biológicas. Vou estar trabalhando com vocês na matéria de Ciências, tá? Estou aqui para contribuir com o aprendizado de vocês e já sei que vocês são uma turma excelente e participativa e qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então vamos para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos resolver os exercícios da apostila da página 42 e vamos relembrar os fatores terrestres, que são os fatores que influenciam no clima. Então, acompanhem lá na página 42 da apostila o exercício número 1. A atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela superfície terrestre. Isso porque a radiação do Sol aquece o solo e o solo aquece o ar. Sabendo disso, por que uma pessoa na praia queima a parte do seu corpo virada para o Sol e não a parte do corpo virada para a areia? Se a pessoa está com a parte do seu corpo virada para o Sol, essa região vai estar em contato direto com os raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas, eles vão queimar a pele e são parte da radiação direta do Sol. Então, uma pessoa que não usa protetor solar, ela não vai estar protegida desses raios ultravioletas e vai trazer danos à pele, como as queimaduras, manchas na pele, o envelhecimento da pele também é um fator, e outro fator ainda de maior risco é o câncer de pele. E a incidência desses raios ultravioletas no período das 10 da manhã às 4 da tarde, ele é muito maior. Por isso que a gente precisa evitar sair ao sol nesse período de tempo. Exercício número 2. 3 cidades do Brasil, Urupema, em Santa Catarina, Salvador, na Bahia, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, apresentam a temperatura mínima em um dia de verão igual a: em Urupema, 10 graus, em Santa Catarina, Salvador, na Bahia, 20 graus, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 25 graus. Quais fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades, sabendo que elas se encontram no mesmo hemisfério? Então, qual é os fatores que vão influenciar? Um deles é a latitude. A latitude, aqui como vocês podem ver, quanto mais próximo do sul a cidade, mais frio será. Então, por isso que Urupema e Santa Catarina, a temperatura ela é menor, ela é mais próximo do sul. E se a Salvador e Mato Grosso do Sul, eles estão mais próximos aqui da linha entre o Trópico de Capricórnio, a temperatura ela vai ser maior. Então, um dos primeiros fatores é a latitude. Outro fator é a altitude, que quanto maior a altitude, mais frio será o local. E quanto menor a altitude, maior vai ser a temperatura. Outro fator é o relevo. No relevo, em um local que tem e apresenta uma cadeia de montanhas, elas podem bloquear ventos e massas do ar. E isso define o tipo de clima daquele local. Como vocês podem ver aqui, né, uma cidade e lá no fundo uma cadeia de montanhas. Isso caracteriza um relevo da cidade e o relevo também vai interferir no clima. Outro fator é a vegetação, né? A presença de vegetação no local faz com que as temperaturas sejam mais amenas por conta da formação de sombras
que essa vegetação vai formar? A vegetação, ela faz a absorção de calor, de umidade e também absorção de água no solo. Outro fator também é a maritimidade. A influência da maritimidade diz a respeito à quantidade de água presente na localidade e em seu entorno. Então, quanto mais água, maior é a maritimidade. Então, temos uma variação na temperatura durante a noite. Por que isso ocorre? A água ela precisa receber ou perder calor para variar a temperatura. Assim, a temperatura adquirida durante o dia, ela vai diminuir lentamente à noite. Então, a maritimidade é outro fator que vai influenciar no clima. Questão número 3. A existência de montanhas com picos de neve, mesmo em zonas tropicais, pode ser explicada pela zonas tropicais são locais onde tem temperaturas elevadas. E por que a presença de neve nos picos dessas montanhas, né? Isso explica pela elevada altitude, porque quanto maior a altitude, mais frio é. E quanto menor a altitude, menos frio vai ser. Por isso que há formação de neve nesses picos de montanha. Então, letra B, elevado à altitude. Questão 4. O que são e o que causam as ilhas de calor? Então, a redução das áreas verdes nas cidades é um dos motivos da existência das ilhas de calor. Nas áreas urbanas, a gente pode perceber que há pouca vegetação, e isso forma as ilhas de calor. E por esse motivo, nas áreas urbanas, a temperatura vai ser maior do que as áreas rurais em seu entorno. Como aqui no gráfico, né, mostra a temperatura nas áreas rurais é menor. E nas áreas urbanas, a temperatura vai ser mais elevada. E por que isso ocorre? Porque há a falta de cobertura vegetal nas cidades, dificultando o processo de evaporação e evapotranspiração do local. Então, isso é a ilha de calor. E o último exercício, o exercício 5, vocês vão descrever os fatores climáticos: latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, menos a continentalidade, porque a continentalidade ela ocorre em locais desérticos, como na Paraíba, que é um dos locais mais secos do país, em que de dia há uma alta temperatura e no período da noite as temperaturas elas caem muito. E isso não ocorre aqui na cidade. E vocês vão descrever esses fatores climáticos daqui de Prudentópolis. O clima daqui é subtropical e tropical. O que é isso? São chuvas distribuídas durante o ano, com verão quente e inverno frio. E sobre o relevo da nossa cidade, como que é? No interior, possui várias montanhas, várias serras, e isso é o relevo da nossa cidade. Vegetação. A nossa cidade, ela possui em seu entorno uma vegetação de mata nativa e bem preservada. E maritimidade, se nossa cidade possui muita massa de água. E descrevam também sobre o clima, como que esses fatores eles interferem no clima da nossa cidade.
E após vocês terminarem as atividades, vocês tiram fotos e mandam lá no grupo marcando a professora para marcar quem fez bem certinho as atividades. Bons estudos, pessoal!